Uma outra quebra de paradigma ocorre num segundo momento em que há o aparecimento do TVT, né? A Tension Free Vaginal Tape. Isso apareceu, obviamente, como eu falei anteriormente, induzido pela indústria produtora de material médico, principalmente sintético, né? Esses tecidos sintéticos para reparo de processos herniados, como a uretra ou paredes vaginais anterior e posterior. Então, a Johnson, ela entra no mercado do material médico com o TVT e começa a colocar em xeque aí a operação de Bush, né? Os resultados com as cirurgias de tensão livre pareciam ser muito próximos aos resultados de Bush. Entretanto, a cirurgia ela era minimamente invasiva. Então, como vocês estão observando, a incontinência urinária, o segmento de 56 meses, a cura era de 84%. Esses trabalhos foram capitaneados principalmente por Umstein, né, em 1996. E como qualquer evidência científica, vocês sabem, eu preciso de um tempo para colher os resultados e mostrar que, de fato, esse novo método, esse novo modelo terapêutico, cirúrgico, era superior à operação de Bush. Então, a gente precisa em torno de 5 anos para que isso ocorra e que os próximos resultados apareçam. Então, as primeiras publicações são de Umstein, em 1996, mostrando o TVT. Em 2001, ele publica, então, esses resultados de segmento com cura de 84,7%, 85% dos casos de incontinência, né? E tanto para defeito esfincteriano como para sem a presença do defeito esfincteriano. Então, mostrando que a operação de Bush, embora com bons resultados a longo prazo, ela ficava muito restrita na medida que ela era muito mais invasiva, era um ato operatório mais extenso, né? Não tão frequentemente utilizado por muitos ginecologistas, na medida em que havia necessidade de um preparo desse cirurgião para que ele fizesse adequadamente esse tipo de cirurgia. Era uma cirurgia que, embora fosse relativamente não fácil, mas moderadamente simples de ser resolvida ou realizada, as complicações levavam a problemas extremamente graves. Então, ela começou a ser colocada de lado em relação a um novo modelo, a um novo paradigma. Então, essa foi a segunda quebra de paradigma. A primeira com a queda das operações de miofascioplastias, né, capitaneadas pela operação de Kelly Kennedy, e um segundo momento, uma segunda quebra de paradigma com o aparecimento do TVT proposto por Umstein. E como vocês podem observar no próximo diapositivo, pode passar o próximo, Bruno? Aí a gente tem uma publicação bem badalada na época, né? Uma publicação, deixa eu só ver aqui, publicação de 2002. Então, obviamente, atendendo aqueles preceitos básicos da evidência científica, eu preciso de alguns anos com um resultado bem consolidado para mostrar que um determinado método é superior ao outro. Então, a gente começa a ver que nesses estudos controlados, nesse estudo europeu, a cura com o TVT era de 84%, muito próximo ao Bush, com as vantagens do TVT. Então, isso leva, então, ao aparecimento desse segundo modelo cirúrgico, novo, se utilizando de tela sintética para a cura, tanto da incontinência como na época dos prolapsos. Pode passar o próximo, Bruno? Aqui também é um outro trabalho mostrando a comparação entre o TVT, né, a faixa de tensão livre vaginal, versus a colposuspensão de Bush, mostrando que não havia diferença significativa, né, nos resultados a longo prazo, com mais de 5 anos.
fazendo então com que uma cirurgia minimamente invasiva se sobrepusesse a uma cirurgia mais elaborada com a operação de Bush. Pode passar o próximo? Nesse diapositivo, a gente mostra os resultados do Yuga nessa época, né? É um resultado já também de 2000, foi 2002, né? O Yuga, para quem não sabe, é a Associação Internacional dos Urogинecologistas, né? Onde você congrega as duas especialidades que tratam, obviamente, da mesma enfermidade, que é a incontinência urinária, mostrando que grande parte já dos urologistas e dos cirurgiões ginecológicos já se utilizavam do TVT, né? Mostrando aí para a cura da incontinência urinária os mesmos números de TVT e Bush, né? Aproximadamente 49% e 44%, e o tratamento da incontinência urinária por defeito esfincteriano já se usava muito mais o TVT. Então, aí é o que a gente pode chamar, pode passar o próximo, é o que a gente denomina o Requiem ao Bush, né? O Requiem, para quem não sabe, é uma obra musical em homenagem aos mortos, né? E a gente traz aqui uma publicação do Paulo Palma, que é um grande urologista brasileiro, uma publicação no Yuga, se referindo Requiem ao Bush, né? O Bush, então, praticamente em extinção, né? Então, sendo homenageado através da música. Ocorre que, nessa mesma época, a gente começa a se deparar também com o aparecimento ao mesmo tempo, das telas sintéticas para a cura das distopias. Então, como vocês podem observar, essa disputa entre o TVT e o Bush enseja uma terceira... Volta, Bruno. Como vocês podem observar, essa disputa entre as operações de Bush e o TVT ensejam a quebra de um terceiro paradigma, né? Que é a realização de cirurgias minimamente invasivas, né? E o aparecimento do padrão ouro com a utilização das telas suburetrais no tratamento da incontinência, né? A gente mantinha forma, função, os aprendizados eram razoavelmente simples, com uma curva curta de aprendizado, e havia preferência tanto dos urologistas como dos ginecologistas. Pode passar o próximo, Bruno? Aqui é apenas uma revisão da Cochrane, mostrando então esses resultados, que a utilização de telas sintéticas suburetrais através da cirurgia minimamente invasiva era extremamente favorável e era a base de evidência naquela época, né, para a padronização, né, o padrão ouro no tratamento das incontinências urinárias, a utilização das telas suburetrais. Pode passar o próximo, Bruno? Agora a gente vai falar um pouco mais sobre o tratamento da incontinência urinária se utilizando das técnicas de sling, técnicas essas que passam a fita ou a tela sintética, né? Lembrando que, na medida em que o uso de telas para as distopias está hoje encarado pela ginecologia como uma forma proscrita, a gente vai dar ou vai falar alguns aspectos em relação a esse tipo de tratamento com as telas. Mas hoje as cirurgias antigas retornam para fazer o que as telas tentaram fazer. E a gente vai explicar por que nas distopias elas não tiveram tão grande sucesso em relação ao uso das telas na incontinência urinária. Nas telas, no uso das faixas, tecido sintético, no tratamento da incontinência urinária. Então, a gente vai mostrar aqui alguns tipos de agulhas, né? A gente sabe que, preferencialmente, os urologistas gostam de se utilizar da via retropúbica. Então, a gente tem, e principalmente o TVT originário, os primeiros trabalhos em 1996 foram feitos com a tela, com o TVT, a tela de tensão livre, implantada através da agulha retropúbica, já que Umstein era o urologista,
né? Mas houve o aparecimento das agulhas transobturatórias, ou seja, a passagem era feita pela via transobturatória, de lado a lado, poupando muitas vezes a necessidade do uso da cistoscopia perioperatória para confirmação ou não de lesão vesical durante a passagem das agulhas. A gente tem que dizer que a passagem dessas agulhas é uma passagem às cegas, né? E isso pode causar alguma injúria, principalmente à bexiga, eventualmente à uretra, mas a passagem retropúbica ela sempre foi feita com a utilização do cistoscópio, ao passo que a transobturatória começou a ser muito utilizada pelo ginecologista sem a necessidade da cistoscopia. Hoje, alguns estudos têm demonstrado que tanto a passagem transobturatória, assim como a passagem retropúbica, ela deve ser norteada, acompanhada no seu perioperatório através de uma cistoscopia, né? Mas a gente, pela experiência que tem com a via transobturatória, a gente tem muito pouco dano ou injúria vesical à medida em que a gente fica experiente, né? Então a gente consegue passar as agulhas de uma forma muito precisa, com muito pouca lesão vesical e dispensando da utilização do cistoscópio, né? Então aqui algumas marcas, a Gynecare era da Johnson, o Monarch era uma agulha da AMS, uma indústria americana. Então aqui eu tenho Monarch, e aqui eu estou mostrando para vocês. Já uma geração de agulhas helicoidais, né, que facilitam, através da rotação manual, por ser helicoidal, a gente já consegue uma angulação muito mais favorável. Então, a curva de aprendizado na passagem desse tipo de agulha se tornou um pouco menor, mais simplificada. Aqui as agulhas da Boston Scientific, Obstetrics, né, também helicoidais, indústria americana. E aqui a agulha, uma geração um pouquinho mais antiga, da Promedon, né? Quer dizer, é uma geração já mais nova, tem um pouco de angulação, de angulação helicoidal, né? Mas são indústrias que produzem a tela sintética de polipropileno, monofilamentar, macroporo, e apenas o ginecologista tem que ficar feito e treinado na utilização de determinada agulha. Aqui uma agulha, essa aqui já fazendo parte da minha caixa, né? Uma agulha com uma angulação, né, helicoidal bem mais acentuada, também facilita, eu preciso angular menos a minha mão, né, a rotação na hora da passagem transobturatória. Então, essas aqui são todas agulhas transobturatórias, mostrando aqui, como vocês estão vendo no slide, a passagem da tela transobturatória através dos forames, né, sustentando então a uretra média, né? A gente tem um vídeo, aproveitando aqui, a gente tem um curso, e aqui é um curso de videoaulas meramente demonstrativo, né? A gente não pretende ensinar a cirurgia, mas sim fazer discussão sobre o ato operatório. Eu e a professora Paula de Holanda fazemos, então, a apresentação da passagem tanto da transobturatória quanto da agulha retropúbica, mostrando os principais pontos a serem a termos cuidado em determinados pontos para evitarmos determinadas complicações, né? Tanto no transobturatório quanto no retropúbico. É um vídeo bem ilustrativo e que auxilia muito o jovem ginecologista, aquele que está aprendendo, até em algumas dicas bem interessantes a respeito desse tipo de procedimento. Pode passar o próximo? Agora aqui mostrando então esse tipo de agulha que eu já demonstrei aqui. O que eu posso dizer para vocês em relação às técnicas transobturatórias é que existia a técnica
in-out, ou seja, entrando pela vagina e saindo pelo forame transobturatório, ou forame obturador. Mas essa técnica ficou um pouco afastada na medida em que ela apresentava um número maior de complicações, principalmente lesões vasculares, né? Então, as técnicas out-in são as mais utilizadas, ou seja, eu entro na prega ignocrural, né, e faço a passagem, e essa passagem é a cega das agulhas, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, saindo ao nível da uretra média. Ali eu vou fazer a pescagem, né? Eu vou pescar a tela sintética e depois eu retorno com as minhas agulhas, então eu tenho a passagem completa dessa tela transobturatória, de lado a lado. Técnica minimamente invasiva, com uma curta curva de aprendizado, mas que necessita a repetição. Eu diria que para os residentes, o número de 5 a 10 slings transobturatórios já deixam ele relativamente afeito a esse tipo de técnica, né? Então, aqui mostrando o Monarch, que eu tenho aqui, como mostrei para vocês. O Safiri, na verdade, era um tipo de tela era tela monofilamentar, mas as hastes que passavam pelo forame eram de silicone. Era para ser autoajustável, mas hoje não tem mais esse tipo de aplicabilidade. E o Ophira, próximo slide, Bruno. O Ophira é uma técnica nova, né? E a gente vai mostrar aqui. O Ophira é um mini sling arco a arco, ou seja, eu não tenho a passagem pelo forame obturador. Eu tenho apenas a penetração dos meus dardozinhos, né, na membrana obturadora, bilateralmente. E aí eu coloco um pequeno comprimento de tela sintética, mais ou menos 4,5 a 5 centímetros, que ficam justapostos ou fica subposto à uretra média.